Oi, gente, bom dia. Aqui é Pro Andréa, estou falando com vocês, professora de arte. Para a nossa aula de hoje, é a turma do 7º ano, tá? Essa aula ela vai estar no canal que a Pro criou. Então, quando vocês assistirem, se inscrevam no canal e ativem, né, o sininho para que vocês possam receber sempre, né, vídeos que eu vou estar postando, certo? E coloque lá, ó, seu like, tá bom? Vamos lá então para nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente... Vamos lá então. Ok. Bom, nosso assunto de hoje é elementos cênicos e de composição. Nós vamos continuar a ver, dentro desse mundo da tecnologia, como é que ela age na questão das artes cênicas, né, da representação. Primeiramente, na semana passada, vocês viram a questão da tecnologia dentro do universo do jogo, né, onde vocês fizeram atividades relacionadas com personagens virtuais, né, personagens de jogos que vocês criaram e também o cenário, né? E hoje nós vamos ver isso na questão da encenação, seja em teatro, seja em cinema, seja em telenovela, seja em programa, né? E o primeiro aspecto que nós vamos ver desses elementos cênicos e de composição está o cenário, né? O que é o cenário? O cenário é a ambientação onde ocorre a encenação, seja, né, nessas linguagens que eu já falei, né? Teatro, num show de música, no cinema, numa telenovela, não importa qual seja a linguagem, o tipo de linguagem, né? O cenário, ele acontece em qualquer uma dessas linguagens e faz justamente a ambientação, né? É um dos elementos teatrais e, como eu falei, né, serve para a ambientação da ação dramática, ou para a ação dramática, né? Bom, existem vários tipos de cenários, né? A gente tem cenários que são reais no sentido de que são fiéis a determinados lugares. Aí a gente tem filmes, novelas, que trazem uma história de uma pessoa, né, que realmente existiu. Então, assim, o cenógrafo, que é o profissional que trabalha com cenário, ele faz toda uma pesquisa, né, quando se trata de cenários que representem, né, fielmente aquele lugar. Aí a gente tem vários exemplos, né? Temos palácios, temos bares, temos florestas, né? Sala, quarto, entre outros. E esses tipos de cenários, eles são chamados de cenários realistas, porque eles trazem aspectos que realmente você pode encontrar num cenário, né, de um apartamento. É um filme que você está assistindo, é uma peça teatral que você está assistindo. Então, você vê realmente que aquele cenário, aquela ambientação ali, você encontra em qualquer lugar, certo? Então, é possível achar em qualquer lugar, tá? Vamos lá. Aqui eu vou trazer algumas imagens de cenários, certo? O primeiro deles é um cenário realista, que foi aquele que eu falei, né?
Se vocês observarem, aqui a gente tem ó, essa escada, ela realmente ela é utilizada na encenação, não é só para, como a gente diz, né, enfeite. Não. Todos esses elementos cênicos, que tudo aquilo que é colocado na cena é chamado de elemento cênico. E o conjunto desses elementos cênicos é o cenário. Então, a gente tem aqui, vocês podem observar, tem uma pessoa aqui em cima, tá? As mesas, sofá. Então, assim, é um cenário que tem os elementos, a gente pode encontrar em qualquer lugar, certo? Aqui é num teatro. Agora eu vou mostrar aqui um cenário de um filme. Olha só. Tem uma diferença aqui, tá, gente? Desse cenário para esse aqui. Esse daqui a gente pode estar observando que nós temos as paredes, as portas, essas janelas. E esse daqui, cenário Dogville, tem um diferencial. Essas linhas que estão aqui, essas linhas representam as paredes das casas, né, dos edifícios. Aí foi uma proposta do diretor de fazer esse cenário, apesar de ter elementos cênicos que são reais, né, tem esse diferencial aqui, né? Não existe muros, não existe a casa propriamente dita, existem os elementos que compõem esse cenário, certo? Então, aqui são alguns tipos de cenários, tá? Vocês viram na aula passada que tem cenários virtuais, são cenários de jogos. No cinema também tem cenários virtuais, tá? E a gente tem N exemplos, né? Eu vou falar no decorrer da nossa aula. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, no teatro, uma adaptação, olha só, gente, a adaptação do filme Moana. A gente sabe que o filme Moana é um desenho, então foi feita a adaptação. Perceba aqui, as luzes também aqui tem um efeito muito interessante, o uso da tecnologia, né? E, como eu falei, né, cenário virtual do filme Avatar. O filme Avatar, ele foi praticamente, né, digamos assim, 90%, né, do filme, ele é virtual. Até porque o planeta, né, que o filme se passa, é um planeta que não existe, né? Apesar da vegetação, mas assim, quando as cenas que acontecem à noite mesmo, são cenas virtuais, né? E aqui é uma das imagens, certo? Vamos lá agora. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre esse profissional que trabalha, né, com a criação do cenário, que é o cenógrafo, tá? E aí, nesse caso, o cenógrafo, ele pode ser tanto para cinema, teatro, telenovela, show, né? Não tem, assim, é cenógrafo, né? Igual professor. Professor de quê? Português, matemática, cenógrafo é da mesma forma, né? Então, profissional responsável por executar a cenografia, né? Como eu falei, filmes, teatros, shows, teledramaturgia, né? E programas de auditório, né? Tudo que vocês lembrarem de ambiente que acontece uma apresentação, uma representação, é cenário e é o cenógrafo que é responsável, né? Ele trabalha diretamente com o diretor e o produtor, quando vai se referir a programas, né, shows, é o produtor que trabalha diretamente, né, com o cenógrafo. Aí já o diretor de teatro, de cinema. E quais são as suas responsabilidades? Ele cria, ele
tem o conceito, né? Ele projeta, coordena a construção desse cenário. Né? Ele pensa, ele cria e ele também fica coordenando as pessoas que estão ali. Não só a construção, mas também a montagem, certo? Desse cenário. Tá? E para isso, até vir a montagem do cenário, ele precisa o quê? Idealizar. Né? Aí, por isso que ele trabalha diretamente com o diretor e o produtor. Porque são eles que passam, né? O que é que eles querem. E o cenógrafo, ele tem que ter muita criatividade. Né? Ele tem que já ter, quando o diretor está passando para ele qual é a proposta do trabalho, ele já tem que estar em mente como é que vai ser esse ambiente. E aí ele vai fazer o desenho, depois ele faz uma maquete, mostra, e quando é aprovado, aí sim passa pela a produção, certo? Bom, vamos ver, né, onde foi que surgiu essa função de cenógrafo, né? Foi justamente no Renascimento, né? No século XVI, aonde Inigo Jones, que ele, na verdade, ele era arquiteto, né? Ele começou a se direcionar para essa área, né, artística. Né? E ele pensou os elementos cênicos e os cenários que hoje a gente vê, né? Os palcos que são giratórios, né? Os cenários que giram, os cenários que trocam, né? Deslizam em trilhos, né? Aquelas máquinas que fazem com que os atores ou o artista ele voe pelo palco, tudo isso foi pensado por ele. Né? Claro que, como tudo, né, vai evoluindo, ele utilizava a tecnologia da época. Né? A gente tem que pensar que é século XVI, lá no Renascimento. Certo? Então, para aquela época, era tecnologia. Né? E hoje é uma nova tecnologia, que eu vou estar falando mais sobre isso. E aqui é uma imagem dele, né? Ele era um arquiteto britânico, como eu falei, né? Bom, aí agora, né, vou adentrar um pouquinho mais na questão da tecnologia. E falando da tecnologia, que não é só coisa de computador, porque tudo que a gente pensa, né, quando a gente fala algo técnico, né, tecnológico, a gente só pensa em instrumentos, né, como computador, como celular, TV. Não, não é isso. Não é apenas isso, na verdade, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Então, não são apenas os mecanismos modernos que devemos considerar como tecnologia. No início, por exemplo, na época, né, do Renascimento, né, o que Igno fazia era tecnologia também, né? Porque eram máquinas que eram utilizadas para um determinado fim. Então, por isso, quando usamos recursos digitais ou tecnológicos, chamamos de novas tecnologias. Isso que eu falei, né? O uso da luz, mecanismos e estruturas, por mais simples que nos pareça hoje, representa as tecnologias pertinentes da época. O que quer dizer isso? No século XVI, né, no Renascimento, não existia luz elétrica. E como é que se fazia para iluminar o palco? Se tinha um suporte, né, onde se colocava a vela dentro, e na frente da vela tinha como uma espécie de concha. E essa concha, por ela ser curva, a luz
da vela, ela se expandia. Então, aquilo é tecnologia. Você pegar um painel grande pintado e colocar em uma espécie de rolimã, né? Que a gente chama de rolimã, uma roda, e uma pessoa vem puxando uma corda e faz com que essa corda ela gire e faça deslizar esse painel. Isso é tecnologia, certo? Então, tudo aquilo que está dentro do seu período, da sua época, certo? Então, um século, olha só, gente, século IV a.C., tá? Tinha um dos elementos no palco chamado periactoi. Esse nome é meio estranho, né? E o que era isso? Periactoi, né? Era uma estrutura, né, que tinha 3 faces, que se juntavam e formavam um prisma. E dentro dessa estrutura tinha um eixo, né, que girava. E aí, a cada lado dessas faces tinha uma pintura diferente, que quando se juntava, formava uma só, um painel só. Ou seja, um cenário, certo? E aí mudava o ambiente. Então, assim, era aquele cenário que era giratório, certo? Vou mostrar daqui a pouquinho o que é um periactoi. Não se esqueçam desse nome, tá? Vamos lá. É tecnologia? É sim. Porque é um instrumento que é utilizado para um fim, né? Que era a ambientação da representação. Vamos lá. Agora vocês vão ver as diversas fases do periactoi, né? As imagens. Primeiro a gente vai ver como é ele por dentro aqui. Então, é uma estrutura que era feita de madeira, que é um desenho, tá, gente? Mas para vocês terem uma ideia de como é. Então, tem 3 lados, ou 3 faces, e dentro tem esse instrumento aqui, que ele era responsável pelo processo, né, de movimento, né, de giro do periactoi. Aqui é outra, né? Uma foto, já é uma foto mais real, né? Não é um desenho, onde a gente tem aqui ó, a estrutura de madeira, aqui são as telas, né? E as cordas, tá vendo? Então, assim, esse esqueleto aqui, que através das cordas, né? Era colocado nesse outro elemento e era ele que era responsável por estar girando, né, esse cenário. Aqui a gente já vê outra foto, vendo? Esse aqui, na verdade, gente, é um trabalho, tá? Então, é feito aqui de papel, certo? E eu vou explicar por que eu coloquei essa imagem, tem essa aqui também. Ó, essa daqui, se vocês observarem, tem 1, 2, 3, que quando você junta, forma uma só. Seria mais ou menos isso aqui. Esse periactoi aqui, né, esses periactóis ficam separados? Não, eles ficam mais próximos um do outro. Por quê? Porque quando eles giram, eles precisam formar uma imagem inteira, tá? Aqui, interessante essa imagem, por isso que eu coloquei ela no nosso slide, porque de um lado ela mostra o complemento desse primeiro painel. E aqui do lado já é, se vocês observarem, já é um outro painel.
e aqui no cantinho é o complemento desse. Então, para cada uma dessas faces vai ser uma imagem diferente, tá? Depois nós vamos falar mais sobre o periactóide, tá bom? Porque nós vamos construir um, certo? Fiquem tranquilos, nós vamos fazer juntos, ok? Então vamos lá. Continuando, né? Agora eu vou falar sobre os personagens, né? Personagens reais ou virtuais? O que seria isso? Vamos ver. Uma das ideias que alguns criadores de cenários têm para o teatro, gente, é usar o computador com a ajuda da internet para criar e dar vida a seres que só existem como fruto da imaginação, dando aos personagens reais vida no teatro. Ou seja, usar a tecnologia para trazer à vida um personagem que é totalmente inexistente na realidade, que só está na mente do criador, do diretor, né, do roteirista, do dramaturgo. Como é que faria isso? Existe essa possibilidade? Hoje existe sim, com a ajuda do computador e da internet. É claro que no teatro convencional também aparecem personagens que não existem na vida real, criados de acordo com a imaginação de dramaturgos, diretores ou atores. Um dos exemplos, né, de encenação, a gente tem Alice no País das Maravilhas, onde tem aquele coelho, tem, né, todos os personagens, fora a Alice, são personagens que não existem na vida real. Né? É o coelho de cartola, é a lebre, né? É uma lagarta, que, né, é um gato sorridente. E a gente sabe que animais não falam. Então, esses personagens são personagens que são irreais, mas são virtuais também. Quando passa para encenação em cinema, né? E aí eu vou mostrar para vocês imagens de personagens que são, né? No caso aqui, mais uma vez, um exemplo, né, do filme Avatar, onde a gente tem realmente aqui, né, os atores, mas não é o rosto do ator, né? Aqui é uma imagem de computador, que a gente sabe que é aquela roupa que os atores estão usando, toda verde, né? E tem uns pontos, né? Tanto no rosto quanto na roupa. E esses pontos servem para quê? É para trazer para essa imagem virtual as expressões que os atores estão fazendo no momento da encenação, no momento que eles estão encenando, certo? E aqui, não sei se vocês conhecem, né, o filme Jogador Número 1, onde a gente tem tanto a parte real, né, que é o ator, e nós temos a parte virtual. Se vocês não conhecem esse filme, ele é bem legal, bem interessante, eu sugiro, inclusive, vocês assistirem, tá? Não vou contar a história para não dar spoiler. Certo, gente? Então, aqui a gente tem as imagens dos personagens irreais ou virtuais, tá? E para que esses personagens virtuais eles possam atuar, tem um mundo virtual, né? É no mundo virtual que a gente cria os seres irreais, né? E fazer com que eles possam agir de forma humanamente impossível, né? Aí, no mundo virtual, uma pessoa, no caso do Avatar, né? Ele fica de um tamanho totalmente diferente, né? Que inclusive no filme Avatar tem essa parte também, que existe a parte do soldado, né? Que não anda porque teve um problema nas pernas por conta da guerra, mas quando ele entra no mundo do Avatar,
ele anda, ele salta, ele voa, né? Com aqueles animais fantásticos, tem aqueles cavalos que se conectam com ele, né? Então, assim, fazem coisas impossíveis, né? Se curam, né? Tem poderes de levantar as pessoas com a mente, né? Também foram criados de modo virtual, e aí a gente chama todo esse, digamos assim, elemento virtual, todo esse personagem virtual de avatar, apesar de ter o filme Avatar, né? E os jogos também, né? Os personagens de jogos que interagem, que tem uma história ali, é chamada de avatar. Né? Podemos escolher o mundo em que viveremos, né? Com o avatar, a identidade, as roupas, a idade. Inclusive, tem pessoas que acabam se envolvendo demais com esses tipos de jogos, né? No jogador número 1 mesmo, traz essa situação, né? Eu não vou contar porque talvez tenha alguém que não tenha assistido, então não vou contar. Mas, se vocês tiverem curiosidade, acessa aí, tá bom? Bom, aqui a gente vai ver a questão do mundo virtual de uma forma totalmente diferente, de entretenimento com relação a filme, a show, né? A encenação. Né? A bióloga Christina Sommer e o francês Laurent Morneau, né? Criaram um universo de criaturas eletrônicas que dançam sem parar num balé frenético. O que é isso? O que seria isso? Esse trabalho é chamado de Life Spence e está no Museu de Intercomunicação de Tóquio. Olha aí, gente, não poderia ser diferente, né? Ele é composto de um cenário virtual em que o visitante parece nadar entre as criaturas. Tá? Vou mostrar daqui a pouquinho imagens sobre Life Space. Né? Desculpa, gente, meu inglês, vocês sabem que não é muito bom. Então, o que acontece? Eles criaram um programa de computador aonde o espectador, ele ao visitar esse ambiente, todo movimento que ele faz, ele interage com esses seres, que são seres totalmente diferentes, né? Não são seres reais. Né? E essas criaturas, elas começam a dançar. Você vai fazendo movimento com o braço, com a perna, com a cabeça, então começa a se movimentar, como se fosse uma dança, né? Entre o espectador e essas criaturas. Tá? Eles fizeram um programa gerador de criaturas virtuais que permitem interferência dos usuários. Assim, no momento em que o público de qualquer canto do mundo envia uma mensagem, está interferindo na obra. É aquela obra que não é apenas para ser vista, mas que você pode interagir com ela. Tá? Aqui agora uma das imagens, né? Vocês estão vendo que aqui a gente tem um projetor e são seres, olha como eu falei, seres totalmente diferentes, e essas duas pessoas estão aqui mandando mensagem, tá? E essa aqui, a pessoa está interagindo, né? Se vocês observarem, não tem ninguém aqui no computador, e ela está aqui, está dentro desse ambiente onde as criaturas elas estão se movendo. Não dá para ver porque é uma foto, mas essa imagem está sempre em movimento. Certo, gente? Ok? Então, a tecnologia sendo utilizada nas artes visuais, mais uma vez. Tá?
Bom, então é isso. A nossa aula termina agora. E deixa eu fechar aqui. Pronto. A nossa aula, né, termina agora. Eu espero que esteja tudo muito claro, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Não esquece, gente, de se inscrever lá no canal. Lembrando que eu não vou colocar só conteúdos da nossa disciplina, vou colocar qualquer assunto referente à arte. E surgiram também, comentem lá, certo? E a gente vai se vendo, né? Nesse período aí, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.